Fala aí, galera de Ogroflix, galera que me acompanha nas redes sociais, especialmente YouTube. Quem vos fala é André Machado, mas eu acho que vocês já sabem. Hoje é dia 17 de outubro, são um pouco mais de 7 horas da manhã, um sabadão de sol, bem bonito. E eu comecei agora a leitura deste livro sensacional, Azul Sem Fim. Em inglês, eu acho até o título mais bacana, né? Blue Wide, Azul Sem Fim, os homens e rapazes que conduziram os B-24 aos céus da Alemanha nazista. Esse livro é de um dos autores, se não o autor mais aclamado sobre a Segunda Guerra Mundial, teatro europeu, Stephen Ambrose. O primeiro livro dele é um masterpiece, né? É simplesmente espetacular, o Dia D. E ele também é autor do livro Band of Brothers, espetacular, Soldados Cidadãos. E no caso, o Band of Brothers foi um livro, inclusive, que foi convertido numa série da HBO com um título homônimo, né? Acho que todos vocês já ouviram falar, é uma série espetacular. Eu já devo tê-la assistido umas 4 ou 5 vezes. São 10 horas, afinal de contas. Teve uma vez que minha esposa viajou justamente para cá, São Carlos, com as crianças, e nós na época morávamos em São Paulo. Eu aproveitei que eu fiquei em São Paulo e eu fiz uma maratona de ver as 10 horas assim, ininterruptamente, do início ao fim, né? Trata-se da história da Company Easy, que desde o treinamento nos Estados Unidos até o salto sobre a Europa, né, a Europa ocupada pelos nazistas, atrás das linhas alemãs no dia D, e mostrando todos os combates e a jornada deles até chegarem ao coração da Alemanha e os campos de concentração nazistas, enfim, é uma obra-prima do Steven Spielberg, e que desenvolveu essa série, né, produziu essa série após o sucesso também de um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, que todos vocês com certeza conhecem, que é O Resgate do Soldado Ryan. E aí, no caso, o Spielberg usou o livro do Stephen Ambrose, Band of Brothers, como roteiro para essa série. Mas enfim, eu não vou falar de Band of Brothers, eu já me empolguei, eu gosto muito dessa série, é simplesmente espetacular. Eu cheguei a usar alguns trechos, né, da história da série, até no Projetos 10%, alguns meses atrás, quando eu comecei a desenvolver o mapa mental, que vocês daí do Ogroflix estão tendo acesso no YouTube também, né, que é um trabalho que eu retomei agora com a galera do Projetos 10%, todas as segundas-feiras. E eu resolvi, além de eu ter começado a ler esse livro e ter já ficado completamente apaixonado por ele, não podia deixar de ser diferente, não só pelo tema, mas também pelo autor, eu queria falar um pouco desse livro com vocês, até porque ontem nós começamos a nossa Ogroflix, né? Acho que vocês já devem ter visto algumas peças de marketing que meu time produziu, e nós antecipamos a Ogroflix em um mês, mais de um mês, né? No lugar da nossa Black Friday. Então, na verdade, não vamos ter Black Friday, nós antecipamos mais de um mês, porque a Black Friday acontece no finalzinho de novembro, e aí o pessoal entra no Projetos 10% em dezembro, e dia 15 em diante, 20, por aí, eu mesmo já me dou uma pausa, né, porque eu nunca gostei de operar nesse período, e no Projetos 10% eu opero com o pessoal, eu vou lendo o mercado, explicando o que está acontecendo, ensinando por que se deve entrar, não se deve entrar, tratando de intermarket análises, enfim. E entre o Natal e o Réveillon, a maior parte dos institucionais também
já bateram suas metas, ninguém mais está pensando em operar, fazer dinheiro, é um mercado mais truncado, tem os feriados aí de Natal e Réveillon, e sinceramente depois de um ano de trabalho já é hora mesmo de tirar o pé do acelerador. Mas as últimas experiências com Black Friday é que a galera, na época a gente tinha todos os treinamentos obrigatórios, que hoje estão gratuitos para vocês no Ogroflix. Nós tínhamos como regra que eles deveriam assistir esses treinamentos, e com isso, depois da inscrição no projeto, os traders só poderiam entrar depois de 15 dias, justamente para dar tempo de assistirem as 80 horas que nós temos, no caso a minha parte, né, de price action e também análise técnica introdutória, introdutória no sentido quase que sexual, né, porque é bem pesado, de tieteteia não tem nada, e finanças comportamentais. Então, na minha cabeça era mandatório que todos assistissem isso antes de entrar. Então as pessoas entravam já no dia 15 de dezembro, ou seja, não ia, sempre gerava muita frustração, porque por volta do dia 20 eu saía de férias. Então, para evitar essa frustração, eu antecipei então em mais de um mês, né? A Ogrowix aí são 2 semanas, começou ontem, vai até o dia 30, são 2 semanas cravadas aí para galera de repente tirar dúvidas, poder assistir alguns vídeos meus, conhecer um pouco mais do meu trabalho, quem eu sou, etc. E também vou fazer algumas lives durante o pregão para que vocês tenham acesso à sala, conheçam. Meu objetivo é, como comentei até anteontem no Instagram, é que não haja frustração de nenhum dos lados, nem de vocês, nem do meu. No meu, no sentido de encontrar uma galera completamente despreparada, e que isso muitas vezes no meio do pregão é assombroso, né? O nível de amadorismo, né? Como eu sempre falo, não tem problema ser iniciante. Eu fui iniciante, mas quanto mais profissional for esse iniciante, menos amador, muito mais chance de sucesso esse candidato a trader vai ter, né? Uma tecla que eu combato pra caralho esse negócio de vem aprender do zero a ganhar R$500 por dia, essas estratégias de fórmula do lançamento escrotíssimas, tá? Como até gravei anteontem pro meu time, né? O marketing para mercado financeiro, né? O marketing direcionado ao mercado financeiro é completamente focado em ensinar a ganhar. E eu acho completamente errado, né? Pode perguntar isso para qualquer profissional, institucional ou não, né? Pode ler em qualquer livro sobre grandes traders, de S. Livermore os magos de mercado, vários volumes já publicados, né? Ou outros traders que escreveram livros específicos de análise técnica ou de finanças comportamentais, psicologia, como o Mark Douglas, né? Todos falam do que é o lado emocional que domina a operação do início ao fim. Então, por conta disso, é simplesmente de enojar a situação que a gente vive atualmente no marketing digital aí de mercado financeiro, de revoltar, de dar raiva, porque acabam destruindo famílias, destruindo projetos, destruindo sonhos, que eu acho que é muito mais grave do que destruir dinheiro, né? Acabam destruindo tempo, porque tempo é o ativo mais precioso e perecível que existe. Uma vez perdido não tem volta. E, de novo, como eu falei, é um marketing totalmente direcionado a querer ensinar, e pior que não ensina nada, né? Mas quer ensinar a ganhar dinheiro. E o correto não é ensinar a ganhar dinheiro, o correto é ensinar a não perder dinheiro, porque ganhar vai ser consequência disso. No momento que você não perde, você passa a ganhar dinheiro. Então a minha preocupação é que vocês que entrarem no projeto,
aproveitarem aí os descontos gigantes que a gente está dando aí nessas 2 semanas, é que vocês não percam dinheiro. E quanto mais preparados, melhor, tá? Bom, e por que eu resolvi gravar esse videozinho para vocês? Primeiro, eu sou apaixonado por Segunda Guerra Mundial, como vocês podem ver. Acho que todo mundo já sabe disso, quem me conhece. E porque, começando logo de cara no livro, no prólogo, né, que é a introdução do livro, eu já me lembrei de vocês. Vocês, no caso, grande parte da galera que vem me procurar, que é a galera mais jovem, mais nova. E, infelizmente, são justamente com eles que eu tenho os maiores embates em redes sociais e também na própria sala. A geração atual é uma geração muito imediatista. Eu já falo sobre isso há pelo menos 5 anos, né? Desde a época que eu ainda frequentava Facebook, etc. Eu colocava links de estudos gringos, né? De psicólogos, pedagogos, etc. Ó, galera, eu tô aqui vendo a minha imagem, eu não tenho um ombro torto não, tá? É que eu tô com gesso e aí quando eu apoio os cotovelos aqui, fica desnivelado, tá? Tô olhando aqui minha imagem, tá me dando nervoso, vendo um ombro caído, outro levantado. Mas vamos lá, segue o baile. E tem vários tratados aí, não só no Brasil, mas de psicólogos estrangeiros, falando dessa geração, né, onde é uma geração muitas vezes destinada à frustração, porque não consegue pensar no longo prazo. E eu digo frustração, não digo nem pelo fracasso, que o fracasso obviamente frustra qualquer um, mas frustração porque vai com uma expectativa para o mercado de trabalho e dá com os burros na água, né? Todo mundo, eu que fui da área de TI, né, durante anos, eu gosto muito de usar esse exemplo, né? Os caras chegam nas empresas como estagiários, né? E em 6 meses já querem ser gerente de projetos. Todo mundo, acho que essa geração, né, totalmente conectada, chipada, né? Muitos já nasceram aí, eram crianças quando já existia o Orkut, enfim, entraram já no mundo das redes sociais já adolescentes, as redes sociais já existiam, e todos acreditam que vão ser o próximo Mark Zuckerberg, né? Na minha época, quando eu entrei no mundo de TI, em 88, já existia Microsoft, Apple, né? Eles ainda não eram os ícones que se tornaram, né? Steve Jobs e Bill Gates, né? Mas mesmo assim, a gente queria se desenvolver na profissão, mas ninguém imaginava, ninguém sonhava, talvez subliminarmente ou nos mais cantinhos do nosso cérebro, a gente podia pensar, eu gostaria de ser um Bill Gates um dia, mas não era algo assim que vinha à tona, né? Acho que a gente tinha até vergonha tinha esse desejo, tinha até vergonha de expor isso. Eram outros tempos, né? 88 para cá, estamos falando de 32 anos. Então era outra época. Hoje não, hoje o imediatismo do pessoal mais novo é uma coisa assim absurda. E além do imediatismo, existe um comportamento de autoconfiança, né, e de certeza, né, de que eu sou bom pra caramba, eu sou fera, que é muito causado por pais como eu, que a gente vive dizendo para os nossos filhos o quanto eles são inteligentes, lindos, etc., destinados ao sucesso. Então também tem um lado aí da minha culpa, né, da nossa culpa, da minha geração, de botar os nossos filhos lá em cima. Talvez porque a gente, né, tenha tido muito mais dificuldades na nossa época como adolescente, crianças, dificuldades, inclusive financeiras, que eles não têm hoje, né? Enfim, acho que vocês já devem ter entendido a mensagem. E esse tipo de comportamento, esse tipo de confiança, né, no mercado financeiro é muito ruim,
tive altos embates nesses anos, normalmente sempre esses embates eu acabo recebendo a pecha de arrogante e prepotente quando eu tento botar essa molecada com os pés no chão. E na verdade eu acho que a arrogância vem deles, né? Com 18 anos acharem que em 6 meses, em 1 ano, são os Jorge Soros da parada. Em 6 meses, os caras acharem que são um trader muito melhor, mais competente, capacitado do que eu, que estou há 18 anos fazendo isso. Não que eu seja um trader fodástico, eu não sou. Sou um trader mediano. É até bom. É até bom eu saber disso, porque eu sou um trader mediano, porque toda vez que eu me acho fodástico, dá merda. O mercado financeiro não aceita arrogância, não aceita soberba. Eu sou um trader super esforçado, dedicado, mais apaixonado e comprometido pela minha profissão. Então, quando eu vejo alguém, eu falo mesmo, né? Pô, ainda cheirando a urina, tirou a fralda agora, vem cantar de galo para cima de mim, porque fez um tradezinho, sei lá, com R$500, né, como foi esses dias, de MMX, e ganhou 500%. Pô, vem cantar de galo, foi um puta trade, porque eu fui crítico dessa operação para quem é amador, né? Não para quem é profissional, como meu amigo Palex, que faz isso há 15 anos. Pô, ele é profissional, existem trades profissionais, né? Aqui no Brasil o pessoal chama de miqueiro, lá nos Estados Unidos o pessoal chama de penny stock traders. Existem trades profissionais que operam essas ações como se fossem opções, com a diferença de que não tem vencimento, né? Não tem passagem do tempo, não tem teta, não tem uma série de variáveis, não tem black and shows em cima, mas eles sabem operar isso, né? Principalmente no quesito gestão de risco, né? Na pior das hipóteses, se virar pó, ou se aquele dinheiro ficar, se for um swing, não day trade, aquele dinheiro, a coisa não andar, aquilo ficar parado, ele deixa lá R$1.000, R$2.000, sei lá, talvez até mais, 5 mil, 3 mil, por um ano, que não faz falta, né? O stop do cara numa operação de ações, normalmente no day trade, né? Operando, por exemplo, Magazine Luiza, Petrobras, Itaú, stop de R$1.000, R$2.000. Então é o que ele é um stop. Então aquele valor de stop é o que ele de repente compra numa penny stock, num mico. Né? Então são profissionais. Agora, os amadores que vêm para isso, vêm sem saber operar isso, simplesmente querendo ficar milionários, ganhar muito dinheiro muito rápido, e fazem all-in, né? E nesse caso, às vezes são amadores até de mais idade, aí botam até mais grana e realmente aquilo pode se tornar uma pequena tragédia na vida deles. Agora a molecada vai lá, faz all-in, mas o all-in deles não é muita grana, mas é toda a grana que o moleque tem, bota lá R$1.000, R$2.000, faz 500%, se acha foda. E aí você vem chamar atenção e dizer, bicho, isso foi um trade de merda que você fez, que deu certo. Só que trades de merda normalmente dão errado. E a longo prazo, ninguém vai ser trader profissional fazendo só trade de merda, né? O próprio Mark Douglas, eu tenho comentado isso diariamente aí no projeto, eu estou relendo o livro dele, O Trader Disciplinado, que eu tive a honra de fazer o prefácio. Ele comenta, o mercado financeiro tem infinitas possibilidades, né, diariamente. E essas infinitas possibilidades abrem aquela possibilidade, né, na nossa cabeça, de infinitas possibilidades de ficarmos ricos. E lidar com toda essa carga de informação do que o mercado nos dá e também a própria, né, impacto emocional que a gente pode ficar milionário, né, um trade, etc., leva todo mundo para o fracasso, né, e gera uma ansiedade brutal. A única maneira realmente de sermos consistentes a longo prazo não é olhar aquele trade, seja da MMX, seja aquele trade de índice ou de dólar que você está fazendo naquele momento. A única possibilidade de sermos consistentes é esquecer aquele trade e olharmos uma sequência aí de 1.000, 2.000, 5.000 trades, pensando a longo prazo, né?
e no curtíssimo prazo avaliar a cada 20 trades que você faça, analisar, olhar o que fez certo, o que fez de errado e melhorar o processo. Melhorar o seu processo como trader, né? Então, um trade é irrelevante para a carreira de um trader. Só que um trade pode ser completamente destrutivo na carreira do cara. Pode, se mal conduzido, com muita alavancagem, um trade pode levar qualquer um a quebrar naquela única operação, né? Então é super importante você ter uma visão a longo prazo, né? Não é porque é day trade, de repente a operação dura 10, 15 minutos, que você não vai ter uma visão de longo prazo, né? Isso aqui é uma ultramaratona, ser day trader. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Infelizmente, estão fazendo tudo errado aí, como eu falei, o marketing digital, os fake trades, e muitos, inclusive, garotada que 18, 20 anos, né, já quer ensinar pessoas da mesma idade, ou até bem mais velhos, o dobro da idade dos seus pais, a serem traders. Vem vender mentoria. É uma coisa bizarra. E aí, com isso, a nossa profissão, ela tá na latrina, tá jogada na latrina, jogada aos porcos, né? Day trader. Ninguém mais fala que day trader pode ser uma profissão. E os day traders de tesouraria? Os day traders institucionais? Boa parte do bônus deles vem do giro, do dia a dia, no day trading, né? Podem perguntar para o José Ricardo, que foi trader institucional do Itaú por 11 anos, pode perguntar para ele de onde vinha o bônus dele, de onde vinha o ganho dele, né? E os day traders de prop tradings? Eu dei aula em prop trades no mundo inteiro, né? Na Ásia, na Europa, na América do Norte, na América Central, né? Índia, China, Inglaterra, País de Gales, né? No caso da Inglaterra, veio trades da Polônia, da Alemanha, da Holanda, da França, Canadá, Estados Unidos, México, enfim. E nessas prop trades são todos day traders. Mas é que tá. São prop trades de verdade. Não é isso que a gente vê aqui no Brasil, que é praticamente uma indústria de venda de cursos disfarçada. Lá são prop trades mesmo, né? Não é tudo online, cada um na sua casa, etc. Não. Lá são, na Índia, eram vários andares de um prédio assim, parecendo esses prédios da Berrine, onde eu trabalhei, onde tinha a Microsoft, né? Com plantas de 2.000 metros quadrados, com centenas de traders operando 24 horas. Eu fui dar aula lá de DI, eram day trades que entravam no horário, entravam à noite para operar a BMF aqui no Brasil, né? Eles tinham a meta de fazer $500 por dia, operando DI, até um valor bem baixo. Mas day traders profissionais eram selecionados das universidades de economia e engenharia lá em Bangalore ou de outras cidades da Índia, e no final 10 eram escolhidos todos os anos, e eram centenas, né? Só esse grupo de DI eram, se eu não me engano, uns 35 day traders, mas eles operavam tudo que vocês possam imaginar ao redor do mundo. É a maior prop trading do planeta. Acho que são mais de 4.000 day traders. E aí? Não existe day trading? Day trading não dá dinheiro? Eu fui convidado para ser day trader não, ser chefe de uma mesa de day traders, mas também ser day trader, mas ser chefe de uma mesa, o head de uma mesa de BMF, justamente de um gestor que estava no meu treinamento em Londres, e ele tinha um sócio que ficava em Chicago e ele ficava em Londres. Eles tinham as suas mesas proprietárias em Chicago e em Londres, né? E operavam vários países. Todos day traders. Todos day traders. No País de Gales, eu fui almoçar com um gestor de uma prop trade que também dei aula, e aí eu fui almoçar com ele e ele levou o seu melhor trader. Ele fazia, deixa eu ver se eu lembro o valor, 200 mil libras por ano de lucro.
Mais ou menos isso, do percentual dele, que ele ganhava como day trader daquela prop, né? E aí aqui no Brasil vem esses mitos, esses dogmas que né, até de quem é amador, fala assim, se o cara fosse bom, não ia na prop, operava o próprio dinheiro. É porque ninguém sabe aqui no Brasil o que é uma prop trading de verdade, né? Com reunião de manhã antes dos mercados abrirem, com gestores, com controle de risco do lado, com treinamentos, né? O cara chega, já tem todo o ambiente preparado, né? Não é essa de dar um curso e se vira, faz o simulado e quem passar, passou, se não passar, tenta 10 vezes, vai pagando o simulado, né? No final você está operando o dinheiro do que você deu, né, para a própria Brazuca, fazendo simulado, fazendo aula para participar do processo, totalmente diferente. Então aqui realmente a coisa descambou para sacanagem. E aí com isso a nossa profissão acabou, esculhambada, né? E análise técnica, idem, porque virou é a técnica, né, a meu ver, mais, junto com o tape read, mais usada para day trading, né? E aí justamente essa galera nova, né, lê um livro, decora lá algumas coisas, né, não sabe fazer um com copo de análise técnica, mas sabe traçar um suporte, uma resistência, sabe identificar um pin bar, né, que é uma coisa óbvia, e ensina, compra suporte, vende resistência, só isso você precisa saber, né? E aí a análise técnica vira chacota, né, por parte dos fundamentalistas, por parte de gestores, todo mundo zoando. E tem gestores competentíssimos no Brasil que usam análise técnica. O próprio Rafi, um puta do analista técnico, talvez o melhor do Brasil, melhor dessa geração, talvez não, provavelmente, certamente o melhor dessa geração, ele estava comentando, ele foi numa conferência do CMT, que é a entidade lá que certifica analistas técnicos nos Estados Unidos, é a mais renomeada do mundo. Pô, e na conferência anual quem estava lá era eu nunca lembro o nome do cara direito, então desculpa se eu gaguejar aqui ou se eu travar a língua. Damodaran, se não me engano é isso. Ele é simplesmente o cara mais foda de valuation do planeta. E estava lá palestrando num evento de análise técnica. Então lá a análise técnica está anos-luz daqui do Brasil, né? Afinal de contas lá nasceu a análise técnica com Charles Dow. Então são mais de 130 anos de análise técnica, né? E o que acontece? Aqui tá tudo indo pro vinagre, né? E enfim, isso é uma pena, é uma pena. Eu tô começando essa Ogros Week nesse cenário de, né, traders de croação, ou trader linguiça agora, né, e outros equivalentes. Descobri esses dias que essa onda de opção binária, de custos de opção binária, que o principal ganha-pão desses caras não é nem vender a porra dos cursinhos merda de análise técnica para operar opção binária. Foi denunciado esses dias que esses caras, eles quando levam os alunos, né, para uma IQ Options, para operar opções binárias, eles ganham de 40% a 60% do que esses caras perderem para casa. Eles ganham muito mais dinheiro, então, com o fracasso de vocês que operam opções binárias do que com sucesso, né? Tem casos eu ia falar trades, mas eles não são trades. Tem casos de estelionatários ganhando $500 mil por mês, com um ganho, né, com ganho em si, com percentual da perda dos seus alunos, né? Enfim, diante de todo esse cenário, tem esses embates com a molecada. E eu falei ontem na sala, eu falei, caramba, gente, ao mesmo tempo que eu tenho esses embates, que eu fico puto com esse comportamento, eu queria pegar todos eles e transformar em traders profissionais, porque eles estão no melhor cenário do mundo, é o cenário mais fácil de eu transformar alguém em trader profissional. Sabe por quê? Uma das coisas que eu sempre comento para quem é mais velho é, cara, você tem que ter reservas para 2 anos. Você não pode querer ser trader para pagar boleto, para ganhar dinheiro, né?
isso vai levar você a perder todo o seu dinheiro. Não dá, não pode. Não estou dizendo que isso não é possível, mas se você fala, por exemplo, de 1% das pessoas conseguirem ganhar dinheiro com day trading, pô, eu estou falando de 1% desse 1%, então, né? É muito foda operar com essa pressão de contas chegando, de filhos, de botar dinheiro na mesa, de pagar um aluguel, né? Que se não pagar pode ser despejado, enfim. Então eu falo, tem que ter reservas de 2 anos. Ontem até falei, pô, o ideal mesmo, além das reservas, né? Ter uma vida tranquila, com poucas despesas, de preferência até já ter o seu imóvel próprio, quitado. Pô, olha como é que fica mais difícil. Olha como é que fica mais difícil. Né? Se isso fosse realmente ser um pré-requisito mandatório. É desejável, mas não é mandatório, mas é desejável, para tirar a pressão. Então, essa galera jovem, eu falo, porra, cara, 18 anos, morando na casa dos pais, não tem despesa, luz, telefone, água, comida. Aproveitem e façam, quem for entrar no projeto 10%, façam do projeto uma universidade, não um caixa eletrônico para querer ganhar dinheiro. Quem dá dinheiro, eu não vou dar dinheiro para vocês, quem dá dinheiro é pai e mãe, talvez avô, avó, madrinha, padrinho, né? Quem dá dinheiro é pai e mãe, não sou eu nem o mercado financeiro, vocês vão ter que conquistar. Só que isso exige profissionalismo, exige empenho, dedicação, processo. Vocês têm que ser focados no processo, não na boletagem. Não em operar. Operar é uma parte burocrática, final de processo. Tudo que vem antes e que vem depois do trade, né, o pós-trading, é o mais importante. Não é a execução naquele momento. Claro que a execução tem todas as suas regras, né, do manejo da operação, etc. Trailing stops, alvos, para não alfaçar, que é o que leva o pessoal, né, a não ganhar dinheiro, porque ganha pouco e perde muito, enfim. Teoria da perspectiva, conforme vocês já sabem, mas o processo é fundamental. E eu tenho usado muito, eu vi há 2 finais de semana atrás o filme Moneyball, né? O Homem que Mudou o Jogo, sobre a liga de basquete americana de beisebol, escrito pelo Michael Lewis, sensacional, um autor de vários, ele já foi trader, mas depois optou pela carreira de jornalista e depois escritor, e tem vários livros sobre o mercado financeiro. E apesar do Moneyball não ser sobre o mercado financeiro, né, acho que só tem 2 livros dele que não são sobre o mercado financeiro, o Moneyball, e um que eu li também excelente, que é sobre o governo Trump, é o quinto elemento, se eu não me engano, onde ele mostra barbaridades aí cometidas pelo governo no início, né, porque realmente não acreditava na vitória, estava despreparado. Mas há episódios assim, principalmente, por exemplo, ligados à segurança nacional, desmonte de agências ligadas ao gerenciamento de armas nucleares, umas coisas assim bizarras que vocês que não leem esse tipo de livro não têm nem noção do que acontece nos bastidores. Mas voltando ao Michael Lewis, esse livro é porque ele, como um cara específico de mercado financeiro, né, de economia, falando sobre crises, etc., sobre HFT, né, como Flash Boys, ele escreveu um livro sobre um time de beisebol americano, não sei, de segunda, terceira, quarta liga, mas um time que só apanhava, né? E o manager do time contrata um um economista formado por Yale, uma das melhores universidades americanas, né, junto com Harvard, Stanford, etc. E esse cara é um cara que faz as estatísticas dos jogadores, né? E ele sabe o que cada um faz de melhor, qual é a pontuação, qual é o histórico dele em termos estatísticos. E ele ele contrata assim, o que são considerados os piores jogadores da liga de beisebol, aqueles já estão meio aposentados, que ninguém quer. E qual é a ideia dele por trás dessa estratégia? Ter um processo que leve ele a conquistar a vitória, né? Mas não tendo o jogador fera, o Neymar do beisebol, né? Mas que conquiste a vitória através de um processo objetivando a vitória.
Então, ele pega um jogador, por exemplo, um jogador gordinho, que é ridicularizado, porque sempre que ele consegue, é um rebatedor, sempre que ele rebate a bola e ele corre para avançar, né, nas bases, ele tropeça, cai, etc., e é eliminado. Só que é um puta de um rebatedor, uma taxa de acerto bastante alta. Então ele fala, você vai correr até a primeira base, acabou. Você não vai tentar correr até a segunda base e ser eliminado, você vai correr até a primeira. Até a primeira. Né? Depois, aí você estando na primeira base, o outro rebatedor vai lá, rebate, aí você corre até a segunda, esse corre até a primeira, vamos conquistar base por base. E aí, desculpa, vou dar um spoiler, ele consegue, com essa estratégia, quebrar um recorde centenário do melhor time de beisebol da história americana, e também da liga, né, que é o New York Yankees, e ele consegue 20 vitórias sucessivas. Né? O recorde era do New York Yankees com 19, de 100 anos atrás. Ele consegue fazer com esse time. O time, então, não tem os melhores jogadores de beisebol da Liga Americana, mas cada um é especialista numa coisa com uma taxa de acerto elevada. Então, focado no processo. Então, o Mark Douglas fala, o mercado dá infinitas possibilidades, mas escolha 4, 5, 6 para o seu trade system, que aí a coisa fica clara, porque infinitas possibilidades trazem ansiedade, trazem confusão, porque o mercado está o tempo todo subindo, caindo, ou andando de lado, e existem técnicas para se operar de lado, por exemplo. Então, o cara quer operar tudo, quer pegar todo o dinheiro possível que o mercado pode dar, em todos os movimentos possíveis, dos mais aleatórios aos mais clássicos, e acaba só se fudendo, só perdendo dinheiro. Então, um trade system, né, de um trade profissional, você reduz essas milhares, infinitas possibilidades diárias para meia dúzia de padrões que você vai operar com consistência dia após dia, mês após mês, ano após ano. E o teu processo é pegar essa meia dúzia de padrões e descobrir o que dá mais certo, o que dá mais errado, como é que você pode melhorar a taxa de acerto deles, por exemplo, usando filtros com time frames, usando filtros de intermarket análise, usando filtros de determinados horários do dia, né? É isso, era para eu gravar um vídeo de 5 minutos, já está dando 37, mas fica meio que um bate-papo aí para setar expectativas de como é que é a minha cabeça, como é que funciona a sala, tá? E desejar boa-vinda à galera nova, mas que venha com outra cabeça, venha com cabeça de profissional, de preferência, né? O acesso começa justamente, acesso à contagem do programa que o cara escolheu para entrar no projeto, começa a partir do primeiro acesso. Pô, fez a inscrição agora, dá uma estudada antes no Ogroflix, pô, foi colocado tudo de graça, gente, para vocês há 4 meses. E a gente vê gente entrando na sala, agora tá tudo no YouTube, mas antes estava no meu EAD, aí eu vejo gente entrando na sala, depois de uma semana, né, às vezes uma semana maravilhosa, o cara fala, pô, não tive nenhum gain essa semana, né, às vezes até meio que um tom de cobrança, e um monte de gente ganhando pra caramba, gente ganhando, aí você vai ver, né, na época que era no EAD, você pega o nome da pessoa, vai lá na base de dados, o cara não assistiu nenhuma aula, ou passou por alguns módulos, ficou módulos de 1 hora, ficou 1 minuto, 2 minutos naquele módulo. Alguns é menos de 1 minuto, é segundos. Pô, como é que vai querer ser trader sem comprometimento, sem conhecimento teórico? Então, já vou até dizendo, não é sala de call. Apesar do que a leitura que a gente faz, né, a explicação que a gente dá do que está acontecendo no mercado e de em que cenário abre uma compra ou abre uma venda, cara, é 99% de uma call. Né? Só que você precisa, né? Se eu estou lendo o mercado, você precisa entender o que eu estou lendo, né? Agora, se você não entende, é como se eu estivesse lendo, né, Tolstói em russo para vocês, você não entender nada. O mais brilhante e maravilhosa que seja a obra do Tolstói, se eu ler em russo, ninguém vai entender. Então, eu vou estar fazendo a leitura, mas vocês têm que saber, né, entender o que eu estou lendo, o que eu estou comentando, né, durante o pregão. Mas voltando de novo ao livro, né,
Esse livro maravilhoso que me fez lembrar dessa galera jovem e me fez querer gravar esse vídeo, né? Eu lembro que eu gravei um vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial associado ao trading, que fez um enorme sucesso, e muita gente me pede para continuar fazendo esses tipos de gravações, e eu vou fazer, eu gosto, é só parar, sentar e ter tempo. Então, voltando, Azul Sem Fim, Stephen Ambrose, e eu vou ler o prólogo aqui, tá? O B-24 era forte como um caminhão da década de 1930, exceto no que se refere ao seu revestimento de alumínio, que podia se cortar com uma faca. Imagina, um avião que você pode cortar com uma faca a fuselagem, né? Imagina como era frágil, né? Imagina a Flak alemã, uma rajada de Messerschmitt Focke-Wulf 190, né? Na fuselagem desse avião, imagina o estrago. O B-24 era forte como um caminhão da década de 1930, exceto no que se refere ao seu revestimento em alumínio, que se podia cortar com uma faca. Era capaz de transportar grandes carregamentos de bombas rapidamente e a grandes distâncias, mas não possuía nenhum refinamento. Dirigir o quadrimotor era difícil e exaustivo, uma vez que o único recurso disponível eram os músculos do piloto. Não tinha limpador de para-brisa, o que obrigava o piloto a botar a cabeça para fora da janela para enxergar durante a chuva. Acima de 10 mil pés de altitude, só se podia respirar usando máscaras de oxigênio, frias e úmidas, impregnadas do cheiro de borracha e suor. Não tinha aquecimento, apesar das temperaturas, que acima dos 20 mil pés chegavam a quase 50 graus centígrados negativos. O vento soprava furiosamente no interior do avião, principalmente pela janela do artilheiro central, que ficava aberta com as metralhadoras para fora, né? O vento soprava furiosamente no interior do avião, principalmente pela janela do artilheiro central, e sempre que as portas do compartimento de bombas eram abertas. De tanto frio, era comum a máscara de oxigênio grudar no rosto do tripulante. O mesmo acontecia com os dedos dos artilheiros quando tocavam em suas metralhadoras sem as luvas. O avião não tinha banheiro. Para urinar, havia 2 pequenos tubos, um na frente, outro na cauda, quase impossíveis de usar sem se mijar, por causa das pesadas camadas de roupas usadas pelos homens. Além do que, os tubos costumavam ficar entupidos com urina congelada. Defecar só era possível num receptáculo forrado por dentro com uma bolsa de papel impermeável. O sujeito tinha de estar desesperado para usá-lo, devido à dificuldade de tirar a roupa e expor a pele nua ao frio ártico. As bolsas eram lançadas pelas janelas centrais ou pela porta do compartimento de bombas. Por que ele fala de urinar e defecar? Porque as missões eram de 8 a 10 horas, né? Nunca menor que 6. Né? Essa divisão aérea ela ficava na Itália, a base dela era na Itália, diferente da de B-17 que era na Inglaterra. Então eles saíam da Itália para bombardear a Alemanha e também bombardeavam regiões, né, que os nazistas tinham conquistado, como por exemplo o clássico bombardeio a Ploeste, uma refinaria de petróleo, né, que foi conquistada pelos nazistas no início da guerra, que ficava, se eu não me engano, na Romênia, tá? Mas naquela região indo ali em direção à União Soviética, no caso Rússia, nos dias de hoje. Não havia equipamentos de cozinha, tampouco como esquentar comida ou café. De qualquer modo, não havia comida, a não ser que algum membro da tripulação trouxesse a sua ração C ou um sanduíche para bordo. Devido à falta de pressurização, as bolsas de gases do trato intestinal dos homens, eu acho que ele está falando do intestino, né? Bolsas de gases do trato intestinal dos homens se inflavam como balões e faziam-nos se dobrar de dor.
Não havia corredor por onde se caminhar, só uma passarela de 20 centímetros de largura sobre as portas do compartimento de bombas, e junto a elas, 20 centímetros de largura sobre as portas do compartimento de bombas, junto a elas, usada para se transitar entre a frente e a cauda do avião, o que tinha de ser feito com cuidado, porque o peso máximo suportado pelas portas de alumínio, que se enrolavam para dentro da fuselagem, em vez de abrir para fora, era 45 quilos, ou seja, ela se romperia se um homem caísse sobre ela. Sem qualquer acolchoamento e não reclináveis, os assentos ocupavam um espaço tão exíguo que seus ocupantes mal podiam se esticar, em hipótese alguma relaxar. Não havia nele nada que contribuísse para o conforto do piloto, do copiloto e dos demais 8 membros da tripulação, embora os voos durassem até 8 horas, às vezes 10 ou mais, raramente menos de 6. Os B-24 existiam e voavam com um único propósito: carregar bombas de 500 e 1.000 libras, 250 ou 500 quilos, que deviam ser jogadas com precisão sobre os alvos inimigos. Chamado de Liberator, um nome estranho talvez para um avião projetado para lançar explosivos de alto poder de destruição muito atrás das linhas inimigas, mas perfeito não obstante, o B-24 começou a ser fabricado pela Consolidated Aircraft Corporation e fez seu primeiro voo em 1939. Quando de sua chegada à Inglaterra, em 1940, o ministro da Aeronáutica britânico quis saber como ele se chamava. Reuben Fleet, da Consolidated, respondeu Liberator e acrescentou: escolhemos este nome porque o avião é capaz de levar a destruição ao coração da Alemanha para ajudar vocês e a nós também a libertar as milhões de pessoas que lá se encontram temporariamente sob o jugo de Hitler. Jamais um avião americano foi construído em quantidade semelhante à do B-24. Seria um exagero dizer que os B-24 ganharam a guerra para os aliados, mas é duvidoso que os aliados pudessem tê-la vencido sem os B-24. Tá? A Força Aérea do Exército precisou de milhares de pilotos e dezenas de milhares de homens para tripular os B-24. Teve que reunir, treinar e suprir esses homens e manter os aviões num país onde somente um número relativamente pequeno de pessoas sabia alguma coisa sobre pilotagem e manutenção de um simples monomotor. De onde então vieram esses homens? E aí foi quando isso me inspirou a fazer esse vídeo para vocês. Os pilotos e tripulantes dos B-24 vieram de todos os estados e territórios dos Estados Unidos. Jovens, saudáveis, impetuosos, eram filhos de trabalhadores, médicos, advogados, fazendeiros, empresários, professores. Poucos eram casados. Alguns possuíam excelente formação, inclusive universitária, com especialização em história, literatura, física, engenharia, química e outros. Outros mal haviam saído, se tanto, da escola secundária. Eram todos voluntários. O Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, depois de 1942 chamada Força Aérea do Exército, não obrigava ninguém a voar. Eles fizeram essa escolha. A maioria tinha entre 2 e 10 anos de idade em 1927, quando Charles Lindbergh levou o Spirit of St. Louis de Long Island a Paris, o primeiro acontecimento extrafamiliar a influenciar muito desses meninos e a lhes incendiar a imaginação. Como Lindbergh, eles também queriam voar. Na adolescência, eles dirigiam Ford modelo T, se é que dirigiam. Muitos eram garotos do campo, lavravam a terra atrás de mulas e cavalos. Aliviavam-se em banheiros do lado de fora de suas casas. Iam andando para a escola 2 quilômetros, às vezes mais. A maioria era pobre, inclusive os garotos da cidade. Os que tinham a sorte de um emprego ganhavam $1 por dia, às vezes menos. Os filhos mais novos vestiam as roupas dos mais velhos. No verão, muitos andavam descalços. Raramente viajavam. Muitos nunca haviam estado fora de seus condados de origem. Mesmo dentre os mais afortunados, a maioria nunca saíra dos estados e regiões onde nasceram.
Quase nenhum deles estivera num avião. Um número surpreendente sequer havia visto um avião na vida, mas todos queriam voar. E a aventura não era o único atrativo. Havia o glamour. Esse é o problema, o pessoal glamoriza o trading, né? Vida de trader, né? Operando de celular, no helicóptero, comprando croissant com o celular porque acha que vai subir, né? Ou, né, num roupão, num spa com laptop, né, no colo, numa espreguiçadeira, enfim. Mas não sei se fala aqui ou é mais para frente. Não, aqui não fala. As esquadrilhas de B-24, de todas as esquadrilhas e também de todas as unidades de batalha, seja marinha, seja infantaria, né, terrestre, eles tiveram 50% de baixas, de morte. Então, tinha glamour em voar? Tinha. 50% morreram indo atrás do glamour, tá? Então vamos lá. E a aventura não era o único atrativo. Havia o glamour, os adicionais, o direito de usar a insígnia de aviador. Eu conheço muita gente que fala que é ser trader só para dizer que é trader. Já ouvi isso, tá? De um aluno meu, que depois de 9 meses perdendo, reclamando, falei, pô, então tá na hora de parar, de desistir. Eu falei, não, eu gosto da profissão trader. Porra, uma profissão que o cara só perde. O direito de usar a insígnia de aviador, as promoções rápidas. Era preciso escolher uma arma, mas nada desse negócio de dormir em beliches com o navio jogando, nem de ficar enterrado em trincheiras sob as balas do inimigo. Eles sabiam que teriam de se alistar. Na verdade, a maioria queria se alistar. Seu patriotismo estava fora de questão. Eles queriam participar da luta para esmagar Hitler, Tojo, Mussolini e seus asseclas, mas queriam escolher a maneira de fazê-lo. E a esmagadora maioria queria voar. Queriam sair do chão, voar como os pássaros, ver o país lá do alto, viajar mais rápido do que qualquer um que estivesse preso ao solo. E o avião, mais do que a luz elétrica, mais do que a máquina a vapor, mais do que o telefone, mais do que o automóvel, mais do que a imprensa, separava o passado do futuro. O avião libertara a humanidade do jugo da terra e lhe abrira os domínios dos céus. Eram espantosamente jovens. Nessa hora que me ligou, me deu clique para gravar esse vídeo para vocês. Eram espantosamente jovens. Muitos entraram para a Força Aérea do Exército ainda adolescentes. Alguns nem chegaram a completar 20 anos antes de a guerra acabar. Quem tinha 25 anos era considerado velho e assim era chamado. Os adultos do século XXI dificilmente confiariam a esses jovens a chave do carro da família. Mas os da primeira metade da década de 40 enviaram-nos para jogar um papel decisivo na salvação do mundo. Caraca. A maioria queria ser piloto de caça, mas só um número relativamente pequeno atingiu esse objetivo. Muitos se tornaram pilotos ou copilotos de bombardeiros de 2 e 4 motores. Em sua maior parte, eles se tornaram artilheiros, radiooperadores, bombardeadores, mecânicos de voo e navegadores. Não importa. Todos queriam voar e voaram. Concluindo. Georges Clemenceau, é assim que fala em francês, né? Georges Clemenceau, foi quem melhor os definiu. Abre aspas. Eles brincavam como filhotes, mas combatiam como tigres. Galera, espero que esse texto seja inspirador para vocês aí que têm 18 anos, talvez até menos, 19, 20, 21, pessoal mais novo, talvez até os velhos de 25 anos, né, como aqui no livro, mas que venham com uma cabeça de que isso não é brincadeira, né, não é coisa para filhote, é coisa para tigre.
Então, ajam como profissionais. Se vocês realmente querem entrar no projeto dos 10%, estejam preparados para terem comportamento de profissionais e serem cobrados por mim para terem esse comportamento, tá? Sem mimimi, sem cagação de regra, sem tiração de onda, sem soberba. O exemplo que eu dei usando até o Band of Brothers, o objetivo desse projeto é prepará-los para saltarem de paraquedas atrás das linhas alemãs em pleno dia D. Beleza? Ou seja, é um treinamento, né, conforme era feito, com balas reais, com saltos, mas ainda dentro de um ambiente controlado, que é o nosso projeto. Vocês operando pequeno, né, tendo todo um trabalho comportamental e emocional por trás, dia após dia, para que vocês, quando saltarem atrás das linhas inimigas, possam ter a mínima chance de sobreviver e conseguirem chegar até Berlim, que é o alvo final, objetivo final. Ou seja, serem profissionais do mercado financeiro, como day traders ou como swing traders, não importa, tá? Se é operando futuros, operando ações com o Mário. Então, eu não sei se eu vou gravar outros vídeos, mas eu estou com ideia de gravar vários vídeos ao longo dessas 2 semanas, para além das lives que eu vou fazer ao longo do pregão, para vocês conhecerem o projeto, mas para que vocês tenham exatamente noção do que espera vocês, em termos de conhecimento, em termos de teoria, em termos de prática, quem eu sou, como é que eu penso, para que não se frustrem. Frustração, tá certo, frustrem, eu já estou travando a língua aqui. E que a gente possa ter bons momentos juntos, né, de aprendizado mútuo, porque eu aprendo muito com vocês sobre essa parte comportamental, psicológica. Eu me recuso a usar o título de mentor ou de coach, porque eu tô na sala como um trader, compartilhando a minha visão, a minha experiência, mas como um trader, né, não como um professor. Eu tenho horários que eu vou atuar como professor do projeto, mas nesses horários eu não vou estar operando, eu vou estar realmente focado em ensinar. Durante o pregão eu sou um trader que vou estar ensinando, porque eu vou estar lendo, vou estar comentando, vou estar me lobotomizando ao vivo, como eu falo há 4 anos, como eu faço há 4 anos. Mas no meio de uma operação, não é hora de perguntar o que é um pissing pattern, ou um engolfo de baixa, ou um power breakout. Isso você já tem que saber. Se você não sabe, né, fica acompanhando, fica estudando. Mas não é hora de, no meio de uma operação, né, perguntar aonde que eu coloco o stop. Stop é uma coisa que a gente sabe onde fica o stop antes de entrar, não pode ser depois. Então, se você fizer operações por impulso, você não sabe o que você está fazendo. Não é assim que funciona. Então, é um processo de aprendizado e é lento. Mas depende de vocês para que isso seja rápido, né? Eu tenho uma frase do José Saramago, que eu li nos livros dele, que eu tenho repetido direto, que não tenha pressa, mas não perca tempo. Não tenha pressa, mas não perca tempo. Entenderam? Tempo perdido não volta mais. Então não tenham pressa para evoluir, mas não percam tempo fazendo besteira, né? Tentando fazer o impossível, que é ficar milionário em pouco tempo. Comecem, né? Sigam as nossas orientações, comecem muito pequeno, operando muito pouco e deixando o milagre, né, da multiplicação dos juros compostos sobre capital acontecer e vocês aumentarem a mão gradativamente. Gradativamente. Nada de ganhar R$100 por dia, R$500 por dia. Vocês vão ganhar o que o mercado der, com um contrato, 2. Depois vão aumentar a mão. Tá? O importante é operar bem, não é ganhar dinheiro. Como eu falei, eu vou ensinar vocês a não perderem dinheiro. Ganhar é consequência, tá bom? Bom, se vocês chegaram até esse ponto do vídeo, 1 hora de vídeo,
Muito obrigado pela paciência. Desculpa qualquer coisa que eu possa ter dito que incomodou vocês ou frustrou vocês. E sejam bem-vindos ao projeto Os 10%. Um abraço, bom final de semana.